1º de maio de 1900. Categorias de base, sempre com vitórias, títulos e momentos inesquecíveis. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total no turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna. Nigel Mansell. Por meio carro Ayrton Senna. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Que pega fantástico! Do tricampeão da Fórmula 1 despertou no torcedor brasileiro a paixão incontida por um piloto que nas pistas colocava o Brasil nas alturas. Na Toleman, na Lotus e principalmente na McLaren, Ayrton desconhecia limites. Ayrton Senna da Silva. O nome de um gênio, sem a menor dúvida, um homem que mudou inteiramente o automobilismo. A genialidade já estava evidente desde os tempos do kart. Ninguém guiou um kart como ele. No entanto, não foi campeão mundial. No resto, foi. E como foi? O Ayrton apareceu para o mundo do automobilismo na Fórmula 3, quando ele mudou o nome do circuito. O tradicional circuito de Silverstone virou Silverstone, do Ayrton Senna da Silva, porque ainda era assim que ele era conhecido. Ali já ficou claro que era um fenômeno. Com o Senna, quando abria a boca para falar qualquer coisa do que ele faria na pista, para analisar uma corrida, para falar de um adversário, qualquer coisa, ele já falava como um futuro campeão. É uma coisa impressionante. Esse primeiro teste que ele fez na Williams, em Donington, é um exemplo disso que eu estou dizendo. Ele, em nenhum momento, ele se surpreendeu com o resultado dele. Ele surpreendeu todo mundo, menos a ele mesmo. Era uma questão de tempo. Qual equipe, por qual porta ele iria entrar na Fórmula 1. Ele entrou pela porta da... A corrida foi fantástica. A corrida foi tão importante que ela mudou a decisão do campeonato. Senna e Patrese, luz verde, inicia a corrida. Os carros deles circulares da largada. E eu e o Ayrton passamos a noite inteira, na noite anterior, jogando no cassino no número 19. Ele dizia, pode jogar nesse 19 que é o número da corrida. Olha que coisa estranha. Bem-vindo, Prost. Passou Prost e vamos com ele. Ele fez sinal para o box. Fez sinal para o box, Prost. Eu acho que a sinalização, Galvão, os pilotos estão querendo encerrar essa corrida. Aí está passando o Ayrton Senna, 11,82. E é aquela corrida que todo mundo sabe o final dela, né? Que quando choveu forte, ele ia passar o Alain Prost para vencer a corrida. E aí toda uma intervenção, nunca provado, mas claro, uma interferência da FIA e da FISA, que era dirigida pelo Jean-Marie Balestre, e o Jack Ickx, que era o diretor de prova, recebeu a determinação para encerrar a corrida naquele momento e deu no que deu, né? Se não encerrasse, o Prost, mesmo sendo segundo, ele teria sido campeão naquele ano, que acabou perdendo por meio ponto para o Niki Lauda, e os pontos, como foi encerrada antes a corrida, os pontos foram contados pela metade. Vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar ele aí. Aí o Prost.
Você vai ver no visual o Alboreto. E como o Senna já chega, ele já estava no visual do Prost. Ayrton Senna em segundo. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada. Nova decisão da direção de prova. Passamos da metade da prova. Vai ser dada a bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. Não, o Ayrton passou direto. Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. O Ayrton passou porque o Prost parou antes da bandeira, o Ayrton passou por fora. Uma corrida histórica de Ayrton Senna. Mas ali o Ayrton mostrou o cartão dele. Disse, eu sou o Ayrton Senna, eu sou assim, eu sou bom, eu sou melhor que os outros. Na chuva, sou muito melhor. E a Lotus, Williams, Ferrari, Brabham, Renault disputavam um grande prêmio chamado Ayrton Senna. A nova equipe de Ayrton Senna é preta e dourada. A Lotus ganhou a parada porque foi a primeira a conseguir a liberação da Toleman. O contrato vale para o campeonato do ano que vem e também o de 86. Ayrton é primeiro piloto, mas no mesmo nível de Hélio de Ângeles. Em 86, qualquer que seja o outro piloto, o brasileiro será o único número 1. Os valores, como sempre, não foram revelados. Isso vai ficar segredinho. Mas é garantido que Ayrton vai ganhar 800 milhões de cruzeiros no primeiro ano de contrato. Eu nunca pensei que fosse tão difícil realizar um contrato para uma equipe de Fórmula 1. Eu apenas espero que não seja assim difícil para ganhar um grande prêmio. Caso contrário, sou capaz de desistir. Dá para começar a pensar na primeira vitória? Bem, eu tomara que venha o quanto antes. E logo na segunda corrida pela lendária Ele era, acima de tudo, um brasileiro. Então, de uma brincadeira com os franceses, acabou virando um símbolo do Ayrton em todas as vitórias. Começou o duelo, o Senna já deixou claro que ele tinha mais talento que o Prost. O talento natural do Senna era superior ao do Prost, com todo o respeito que o Senna sempre teve pelo Prost. O Senna costumava dizer o seguinte, esse francês não gosta de andar tão rápido quanto eu ando, quanto o Piquet anda, quanto o Mansell anda, mas quando ele precisa, ele sabe ser rápido, mas ele prefere ser mais cauteloso. Foi o maior confronto da história da Fórmula 1. Nunca existiu um igual e não acredito que possa existir um igual. No primeiro ano, os dois venceram 15 de 16 corridas. Senna, com um triunfo a mais que o francês, chegou ao título em Suzuka, no Japão, numa atuação inesquecível do brasileiro. Ergue o punho, vibra, é a vitória, Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! Ayrton Senna do Brasil! Seguiu-se um ano de pesadelos e em 89, culminando com um acidente em Suzuka. Ayrton foi desclassificado sob a alegação de que cortara caminho na chicane. Vai bater, vai bater! Assim bate, se bate, o favorecido é Prost. Aí o título fica com o Prost. Passa a Senna.
Volta. Volta Ayrton Senna depois da batida com o Prost. O carro raspa no chão. Vamos ver a atitude da direção da prova. Ali o bico recolocado. É tirado o bico. Vem um bico novo. Passa Nannini. Passa Nannini para assumir a primeira posição. Senna vai voltar. Vai voltar bem atrás de Nannini. Senna forçou, travou Nannini. Lá vai Senna na ultrapassagem. O público de pé. Ayrton Senna, bandeiras matriculadas. Brasil! Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil. Anos mais tarde é que eu vi, tem até um vídeo gravado daquilo, é que foi levantado o problema, foi levantada a questão ali e ficou claro que se acontecesse alguma coisa na chicane, o certo seria fazer exatamente o que o Senna fez. Falar de decisão, de batida, foram 2 anos que não podem ser analisados de forma isolada. É claro que o Prost bateu de propósito. E aí, a volta do Senna, ele ganha a corrida e aí entra o Balestre na história, que antes de morrer confessou: não, eu mudei o resultado mesmo. Eu fiz o Prost ser campeão. E aí veio um outro ano. E um de Ferrari e outro de McLaren. E veio Suzuka. E de novo com Prost e Senna na primeira fila. De novo com o francês como o grande rival. E como no ano anterior, um acidente decidiu o campeonato. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. E eu perguntei para ele depois da corrida, eu disse: você bateu de propósito, você não freou? Ele falou: rapaz, sabe o que aconteceu? Eu me atrapalhei nos pedais. Eu fui pisar no freio, pisei no acelerador, deu uma risada e foi embora. Ayrton, em 91, voltava a ser o número 1, posição que fazia jus ao talento dele. 4 vitórias consecutivas no início do campeonato. A mais inesquecível de todas foi em Interlagos, diante de uma torcida enlouquecida e ansiosa pela primeira vitória de um brasileiro depois de 5 anos. Aponta Senna! Vem pra reta! Vai pra vitória! Mihaly Ridazzi! Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. O título, como nos anos anteriores, veio novamente do Japão. Desta vez, com Nigel Mansell como rival, Ayrton tratou de montar a armadilha para derrotar o inglês. E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell! Acaba o campeonato mundial porque aí ele não consegue mais voltar! A partir do momento que eu vi que o Mansell saiu da pista, eu vi pelo espelhinho, no momento que ele perdeu o controle do carro, eu vi que ele saiu, automaticamente o campeonato estava decidido. Mas foi praticamente instantâneo, a minha reação foi a corrida. Mesmo cedendo a vitória ao companheiro de equipe Gerhard Berger, Ayrton Senna chegava ao tricampeonato mundial de pilotos. Se ele pudesse ganhar, ele ia ganhar e acabou. Ele foi obrigado, ali foi ordem, senão ele não teria deixado. Em 92, mesmo vencendo algumas corridas, o brasileiro nada pôde fazer contra os carros que ele dizia serem do outro planeta. Ameaçou não correr na Fórmula 1 no ano seguinte e assinou com Ron Dennis por prova, ganhando em cada uma delas algo em torno de $1 milhão. O McLaren tinha um motor muito inferior ao da Williams. O duelo entre o Ford Cosworth do brasileiro e o Renault do carro de Alain Prost era quase como Davi e Golias. E olha, por pouco Davi não complicou a vida do Golias de 4 rodas. As maiores vitórias de Senna naquela temporada foram 2, em sequência, no início do campeonato. De novo, com a colaboração inestimável da chuva, Ayrton venceu de forma brilhante em Interlagos e saiu de seu carro nos braços do povo. E ainda houve Donington Park, ou melhor, nunca houve uma primeira volta na história da Fórmula 1. Cada vez que ele tinha a oportunidade, exatamente, de mostrar quem mandava, mostrar quem era o dono da Fórmula 1, era a realização dele. Não ficou por aí.
Senna venceu novamente nas ruas de Monte Carlo, batendo as 5 vitórias do Mr. Mônaco Graham Hill. E no final do ano, ganhou com autoridade em Suzuka e nas ruas de Adelaide, na Austrália. Foi a 41ª vitória de Ayrton Senna, vice-campeão mundial de 1993. Mal sabia ele que aquela seria a última conquista de sua carreira. Thank you. I'm a fan. I'm really a fan. I'm very excited. Wonderful. Congratulations. You know who that is? Senna, right? All right. The winner of the Grand Prix. Well, the best. The best? You want to sing it again? Just as long as you're here in my arms, I could be in no better place. O ano de 94 não começou bem. A Williams já não era o carro de outro planeta, sem a suspensão ativa dos títulos de Mansell e Prost. E ainda havia um alemão atrevido e disposto a destronar Senna do posto de número 1. Na corrida seguinte, em Aida, uma batida na primeira curva acabou com a corrida do brasileiro. E aí, a Fórmula 1 foi para o GP de San Marino. No sábado, quando o Rubinho voltou para a pista com o dedo enfaixado, um curativo no cotovelo e o nariz, e foi conversar com ele, aquilo eu estava perto nesse momento e senti que foi uma pequena dose de alívio. Sábado, 30 de abril, o aviso do acidente de Barrichello infelizmente se transforma em tragédia. Uma hora depois, quando começou o treino, morreu o Ratzenberger. Quer dizer, era tudo que não podia acontecer. O acidente abalou profundamente Ayrton Senna. Todos estávamos muito mal. Foi o dia que ele saiu mais cedo do circuito. Eu cheguei depois no jantar porque o Frank Williams, a então assessora de imprensa do Ayrton, a Betise, a Maria Beatriz Assunção, a Betise disse: Frank Williams quer conversar com você. Eu já fui lá. E o Frank disse: eu sei que vocês são muito amigos, vocês jantam sempre juntos. Você acha que o Ayrton vem correr amanhã? Eu falei: Frank, se você não conhece seu piloto, eu não devia tê-lo contratado. Ele vem e vai ganhar a corrida. Ele falou: é bom ouvir isso. Mas você me faz um favor? Pede a ele que ele converse comigo antes de dormir. E o Frank Williams disse no dia seguinte para um amigo: tenho medo do Ayrton se negar a correr. Mesmo com a pole position, o piloto não relaxou. Nesse fim de semana maldito, viu o Ayrton naquele momento, até antes da largada, que
o nosso cinegrafista, que era o Armand Deus, um francês, teve a extrema felicidade de gravar aquilo, que era o Ayrton com a mão no aerofólio traseiro do carro, pensativo, olhando para um carro. Eram dois, aquele olhar dele que tinha duas explicações. Tinha o lado técnico, porque ele nunca abandonou esse lado técnico, tipo assim, o que é nesse carro que está me fazendo perder do Schumacher, da Benetton do Schumacher. E o outro lado, que envolvia tudo aquilo que estava acontecendo naquele fim de semana, que é uma coisa inexplicável, sabe? O que é que está acontecendo? Será que vale a pena estar aqui? Isso não é coisa confessada por ele, não. Isso é coisa que eu que o conhecia bem, tenho certeza que era tudo aquilo que se passava. Senna bateu forte. Foram momentos de angústia que duraram horas e pareciam não acabar. Até que uma notícia, infelizmente, nos despertou para a realidade. Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna do povo brasileiro, um adeus como o de Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, gênio, inesquecível. Sendo quem era e representando o que ele representava para o esporte, com carisma, né, que ele tinha, o quanto ele representava o Brasil, o quanto ele se identificava, né, com o nosso país, para a gente foi uma força nova. Acompanhou todo o tempo e a primeira coisa que nós fizemos depois da conquista, depois do último pênalti, foi levantar essa bandeira, agradecendo a ele que ele era tetracampeão com a gente. Então, para a gente, ele marcou todo o percurso nosso durante a conquista, né? O Ayrton, mais do que ninguém, é um exemplo de um grande atleta, de um grande ser humano, e acho que é por isso que é tão admirado até hoje. Acho que os valores e princípios que ele passou para nós, que ele deixou de obstinação, determinação, disciplina, né, essa coisa da entrega absoluta na sua profissão, naquilo que era a busca da sua missão, é uma coisa que ficou impregnada em todos nós. A melhor memória era poder, coincidentemente, sair do box na hora que ele estava saindo e seguir ele. Meu carro era muito inferior na época, ficava 2 curvinhas atrás, de repente ele desaparecia, mas era o fato de ter uma pessoa muito bem concentrada, uma pessoa talvez um pouco tímida demais, porque ele não gostava da convivência fora, mas uma pessoa que relaxava mais quando entrava num restaurante, alguma coisa. Mas para mim era estupendo o fato de poder vê-lo guiando. He was a very charismatic person and obviously incredibly quick. I think very important to Brazil. Brazil loves its successful sportsmen, whether it be footballers or racing drivers. You know, I had the privilege to be racing with him, and that's a privilege that lasts all my life. Because if you experience such a character and such a wonderful personality, you never forget. So yes, it's a long time ago, but still great personalities like Ayrton, they remain present. For me, anyway, in my heart. Dentro do ambiente da Fórmula 1, ele instituiu o altíssimo nível de profissionalismo. Senna foi o exemplo para todas as mudanças, para todas as coisas que melhoraram no automobilismo e uma história no esporte mundial. Se você perguntasse talvez a ele, quem é você? Ele diria, eu sou Ayrton Senna da Silva, filho da dona Neide e do seu Milton. Eu sou Ayrton Senna, brasileiro com muito orgulho. O sobrenome Senna, tão querido dos torcedores, continua nas pistas. Sobrinho de Ayrton e filho de Viviane, Bruno Senna começou no kart feito tio, mas com a perda de Ayrton não quis mais saber de automobilismo. Mas num belo dia, o bichinho da velocidade entrou no sangue do garoto, que começou tarde nas pistas, aos 21 anos. Após meia temporada de automobilismo, Bruno deu grande salto para a Fórmula 3 inglesa, onde o tio foi incontestável em sua época. Em 2006, chegou muito perto do título.
Foi terceiro colocado e conquistou vitórias memoráveis debaixo de chuva, algo que parece fazer parte do DNA da família Senna. No ano passado, Bruno foi muito bem na GP2. Venceu em Mônaco e na Inglaterra, levando o título de vice-campeão. Foi chamado pela Honda para um teste no circuito de Barcelona, onde foi muito bem. O sobrenome Senna tinha tudo para voltar à Fórmula 1. Mas as negociações não evoluíram e Bruno não conseguiu uma vaga. Testou um Mercedes no alemão de turismo e não fechou com a montadora alemã. Bruno Senna não desistiu do sonho, cada vez mais próximo. Se não for em 2009, quem sabe em 2010? Tem que ter paciência, nesse trabalho tem que ter paciência. Faz sinais, ergue o braço direito, ergue o esquerdo, cerra os punhos. Aí vem Senna, na ponta dos dedos vem trazendo Senna para a sua segunda vitória em Monte Carlo. Ayrton Senna do Brasil! Brasil! Senna de novo em Monte Carlo! Senna em San Marino, Senna em Monte Carlo! Mais uma vitória de Ayrton Senna! O tema da vitória das transmissões de Fórmula 1 virou uma marca registrada das conquistas e dos títulos de Ayrton Senna. Os apaixonados fãs do tricampeão fazem questão de dizer que a música é o tema do Senna, mas a música já existia desde 83. O maestro Eduardo Souto Neto, com mais de 40 anos de experiência musical, foi quem escreveu o tema encomendado pela Rede Globo. Eu cheguei no estúdio, em 15 minutos eu fiz a música. Eles se reuniram, eu escrevi uma partitura, mas a gente fazia tudo isso no feeling, na coisa, mais de ouvido mesmo, ia criando tudo na hora. Em uma hora estava tudo gravado, a parte de base. Depois, no mesmo dia, eu escrevi para cordas, violinos, essa coisa toda, para sopros e tudo. Gravei tudo em um dia e a música acabou sendo aprovada. Se tornou um sucesso por causa ela encontrou um personagem, né, que encarnava a vitória, né? O Senna... A grande diferença dele para os outros pilotos é porque ele vibrava, ele não tinha problema assim, de assumir assim, um deslize, o motor quebrou, ele batia no carro, ele se expunha assim, com uma naturalidade. E isso, porque ele é um cara extremamente emotivo também, né? E isso passava para todo mundo, inclusive para a gente, né? E isso ficou para sempre. Isso aí ficou o Ayrton Senna, você vê até o Schumacher, que tem muito maior número de vitórias do que ele, acha ele o máximo, acha um dos maiores, se não o maior piloto que a Fórmula 1 já teve, né? E dos brasileiros, certamente, é o que teve mais carisma. E ele foi o personagem principal que tornou essa música conhecida. Este especial sobre os 15 anos sem Ayrton Senna não podia terminar de outra forma, com o tema da vitória, para recordar o talento de um grande esportista, um grande tricampeão.